Um problema que pode acontecer com qualquer pessoa é a tentativa de sustar um leilão. Ou seja, você arrematar um imóvel de leilão que o antigo proprietário está tentando anular esse leilão. A ideia desse vídeo é te mostrar o que você deve ficar atento, como você pode verificar e o que você tem que proceder depois desse caso. O que você está vendo atrás é fruto que hoje é aniversário da minha filha e então a gente fez uma surpresa no café da manhã para ela quando ela acordou. Então tá tudo aqui ainda. Hoje de tarde eu costumo trabalhar de casa. Então é isso, é o que temos. Beleza? Vamos lá. Eu tenho um cliente de assessoria em que a gente arrematou um bom imóvel na cidade de Osasco. A gente pegou um imóvel por 110, de um imóvel que o valor de mercado gira em torno ali de seus 230, 240 mil reais. Foi um bom imóvel, uma boa arrematação. Só que havia um problema, ou melhor, existe um problema agora. A pessoa se recusou a sair do imóvel, o antigo proprietário se recusou a sair do imóvel, dizendo que tinha um processo judicial correndo para anular aquele leilão. E, consequentemente a isso, não há muito o que se pode fazer. Vamos lá. Quando se trata de anulação de leilão, o que pode ou o que não pode acontecer? É muito comum quando você chega na fase de tentar fazer a desocupação, falar com o ocupante do imóvel, falando assim, cara, o imóvel é meu, arrematei agora eu preciso dele. A pessoa vai falar, não, mas esse leilão aconteceu de forma errada, vai ser cancelado, eu estou com um processo judicial. A maioria das vezes isso acontece. Em 90% dos casos, baseado na minha experiência, a pessoa está mentindo, ela só está tentando ganhar tempo, ou protelar, ou te colocar medo de alguma forma. Mas um caso ou outro acontece de existir de fato um processo. Nesse caso, existia. De fato, a gente já sabia do processo, porque antes de você arrematar um imóvel de leilão, é importante que você analise a documentação. Que documentação que você analisa? A primeira delas é a matrícula. Na matrícula pode estar registrado ou não que existe um processo. Dificilmente um processo de anulação de leilão estaria na matrícula. E esse também não estava. Mas, como de praxe, antes mesmo da gente participar do leilão, o que a gente faz é pesquisar o CPF do antigo proprietário para ver se ele tem algum processo. Se tem algum processo judicial nos tribunais estaduais ou no Tribunal Federal. De fato, existia um processo no Tribunal Federal que é contra a Caixa. Você não precisa saber exatamente como é que funciona isso. O que você precisa entender é, você pode ter uma assinatura num site chamado Jus Brasil e lá ele te permite jogar o CPF e pesquisar processos envolvendo essa pessoa. Então, você pega esse CPF na matrícula, joga lá e você descobre todos os processos que essa pessoa entrou. Você não vai ver no detalhe o processo, mas você consegue saber. E aí um dos processos que tinha lá é o CPF da pessoa, no caso o nome da pessoa, contra a Caixa Econômica Federal. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente pega o número do processo, pede para o nosso jurídico analisar aquele processo e verificar se existe cabimento ou não. O que a gente procura nesses processos? O que a gente está analisando? Se a argumentação da pessoa tem algum sentido lógico. Então, porque veja, a gente quer participar do leilão. Eu não me importo nem um pouquinho com o que vai acontecer com a pessoa ou com o banco. Eu estou interessado se aquele imóvel de fato vai continuar no leilão ou se eu ou meu cliente arrematar, vai ceder. Então a primeira coisa que eu olho é a argumentação. Por que a argumentação? Porque a única coisa que pode anular um leilão extrajudicial, que é um leilão de banco, é a falta de notificação. Ou seja, quando você está devendo, quando você tem uma parcela de financiamento e você decide não pagar, depois de alguns meses, geralmente 3 meses, você começa a receber ligação e aí você vai receber uma notificação na sua casa de um cartório, geralmente é do cartório de registro do seu imóvel, falando assim, ó, que você tem que purgar a mora. O que é isso? Você tem que pagar a dívida. Se você não fizer isso, você vai ser notificado uma segunda vez. Se você ainda assim não pagar, é então consolidado a sua propriedade. Uma coisa importante, são termos importantes. Essas notificações, elas precisam acontecer por 2 vezes de forma presencial. E se não conseguir encontrar a pessoa, ninguém na casa, faz-se
face por edital. Essa notificação é um documentinho, é basicamente um processo que acontece e fica lá dentro do cartório de registro. Então qualquer pessoa consegue, sabendo ali qual que é a matrícula do imóvel, consegue pegar uma via dessa notificação. Então quando a gente procura no processo, a gente vai verificar, bom, a pessoa está falando que ela não foi notificada? Sim, ela está falando, isso é perigoso, hein? Ela está argumentando de forma legítima. Mas a Caixa notificou, o banco notificou de fato essa pessoa? A gente olha lá no cartório de registro de imóvel. De fato a pessoa foi notificada. Então, ela não tem direito a anular esse leilão. Quando que essa justificativa não é legítima? Ela poderia ter aberto um processo, como eu já vi vários casos, principalmente um pouco depois da pandemia, em que a pessoa argumentava, porque os juros da Caixa foi abusivo, porque eu perdi o emprego, porque na época de pandemia não dava para pagar. Tudo isso pode ser verdade? Pode ser, mas isso pela lei não anula o leilão. O que anula o leilão é falta de notificação. Se o antigo proprietário não foi notificado, cancela tudo que aconteceu, o banco tem que notificar a pessoa e aí, se ela não pagar, volta a fazer o leilão. Essa é de praxe. E aí, além de analisar a justificativa da pessoa, a gente olha a movimentação do processo, para saber se o juiz deu algum parecer, para saber se já existe ali uma defesa do banco, enfim. E aí que vem a segunda parte. Beleza. Arrematamos o imóvel porque achávamos que juridicamente era seguro, era tranquilo fazer isso, porque mesmo com o processo não ia dar em nada. Chegamos na etapa que agora o imóvel já está no nome do nosso cliente, já está na matrícula, tudo bonitinho, só que a pessoa não quis desocupar. Na movimentação do processo, a gente viu que já é um processo com um certo avanço. Falta a pessoa já deu a justificativa dela, o banco já respondeu, já deu a defesa dela, falta o juiz dar um parecer sobre o caso. O que foi a nossa estratégia neste caso? Esperar. Porque assim, ó, já aconteceu, eu já vi acontecer em casos semelhantes, que a pessoa não quer desocupar, eu vou lá, entro com um processo de emissão na posse para retirar a pessoa. Aí a pessoa justifica que existe um outro processo acontecendo. E aí o juiz aqui pega e espera uma decisão acontecer para que então aconteça, dê o seu parecer. Então a gente optou por esperar um pouco. Inclusive, a gente optou por não pagar nenhum débito desse imóvel. Como assim, Edros? Como você sabe, por exemplo, nos imóveis de leilão da Caixa, você pode arcar com parte ou até mesmo integralmente alguns débitos condominiais, débitos de IPTU, que são chamados próprio terreno. Neste caso, o meu cliente teria que arcar com até 10% do condomínio. Qual que foi a nossa justificativa? A gente pegou e falou para o cliente, enquanto a gente não definir isso, não pague nada. Por quê? A lógica é a seguinte, se por um acaso o juiz determinar que o leilão vai ser anulado e volta para a Caixa, você perde a arrematação, ou seja, o registro do imóvel sai da matrícula e você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Se você paga esses débitos, você pode ter ali alguma dor de cabeça com a Caixa para receber esse dinheiro. Então a gente optou, é melhor você não pagar nada agora, não pague nem condomínio o mensal, não pague nada, até que se resolva isso, porque mesmo que você pague com juros, é melhor você pagar depois do que agora. Essa é a lógica. Então, ela não vai pagar nenhum tipo de débito até que saia a resolução lá. Igualmente vai acontecer com a desocupação. Saindo uma movimentação, uma determinação do juiz naquele outro processo, a gente volta a tentar negociar com o ocupante. Se o ocupante não sair, a gente entra com o processo de emissão na posse, que a gente viu que acaba sendo mais viável nesse caso. Uma pergunta que até foi uma pergunta da cliente. Edros, mas não faz sentido a gente se manifestar nesse processo, o advogado entrar nesse processo do antigo proprietário contra a Caixa, para a gente falar que não, já está arrematado, coisa e tal? Não faz sentido nesse caso. Em alguns casos pode até fazer. Isso é bem importante que você tenha ali um advogado especialista no direito imobiliário para te ajudar. Mas nesse caso não fazia muito sentido. Por quê? Porque a Caixa de fato está se defendendo, a Caixa de fato está se manifestando da forma correta e meio que rápido.
Já aconteceu em casos passados de imóveis em que um caso de uma arrematação de um alto valor era o Banco Bradesco e o antigo proprietário estava tentando anular o quarto leilão. Ele já tinha anulado 3 leilões anteriores. Era a quarta vez que ele estava tentando anular esse leilão, sempre com alguma questão assim. E o banco já estava tentando anular o leilão porque ele era tanto processo que ele já não queria mais essa dor de cabeça. Aí sim, nesse caso, o nosso jurídico entrou no processo e mostrou todas as notificações de forma mais contundente, entrou nessa briga. Por quê? Porque daí valia a pena. O banco não estava se defendendo, aí eu não sei exatamente o motivo disso, mas o banco não estava se defendendo, vamos dizer assim, da forma correta ou da forma ágil que a gente achava que deveria, e aí sim a gente entrou nesse processo para explicar, não, a gente já arrematou, a gente já registrou, as notificações foram feitas aqui, eu vou me prejudicar se vocês fizerem isso. E aí o juiz não anulou esse leilão por conta disso. Mas nesse caso aqui, não vale muito a pena, porque as coisas já estão acontecendo. Então, a minha dica para você é, antes de arrematar o imóvel de leilão, veja se ele não tem nenhum tipo de processo. Se o antigo proprietário não está processando a Caixa ou o banco para anular esse leilão. Se não estiver, ótimo. Se estiver, verifique a etapa em que está. E principalmente, se vale a pena ou não. Porque em alguns casos, mesmo que seja muito viável para você entrar nessa arrematação, ou melhor, o processo indique que é fácil, pode ser que não vale tanta pena. Nesse caso, ainda assim vale a pena, porque é uma excelente arrematação. Então, analise isso antes. Se você chegar no meio lá e tá rolando esse processo ainda e a pessoa se negou a sair, peça a ajuda de um advogado especialista nesse caso para poder te dar a leitura da situação. E aí ele vai poder te dizer se você entra ou não no processo, se você segue com a emissão na posse ou espera. Isso é dia a dia do leilão, isso é momentos, mas são coisas que você pode se dar bem. Lembra que você não precisa ter medo do leilão por conta disso. Você precisa saber dessas coisas para você não errar. O leilão, ele dá dinheiro porque ele tem problemas. Quanto existir problemas, aí sim tem dinheiro. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!